anterior a gente estava falando sobre, dentre as técnicas de análise de risco, a gente estava falando da APR, Análise Preliminar de Risco, certo? Então, a gente viu toda a metodologia para montar-se a APR e agora a gente tem a recomendação, certo? O que é a recomendação disso? Para uma boa organização da elaboração da APR, recomenda-se os seguintes procedimentos, certo? Ata de reunião de planejamento da APR. O que seria isso aqui? Seria uma reunião que vocês iriam fazer junto com o supervisor responsável pela execução de determinada atividade. E nesta reunião iria ficar registrado em ata, certo? O que foi discutido, o que foi todo o procedimento, os tópicos que foram discutidos, o que foi decidido, certo? Esta reunião ela pode ser feita no mesmo dia de que for feita a APR ou pode ser feito em dias diferentes, certo? Primeiro faz a reunião com sua ata para depois seguir os próximos passos. Por que essa ata é importante? Porque nela vai constar tudo que foi discutido, todos os pontos que foram analisados, o que foi decidido, vai ter a assinatura do responsável, alguém que presidiu a reunião, vai ter a assinatura do responsável pela obra e vai ter a assinatura de todos os que participaram dessa reunião. Depois disso, quando vocês fizerem as outras etapas, essas podem ser anexadas nesta ata da reunião e isso arquivada junto com os documentos da empresa. Então, ata de reunião 01, por exemplo, 01, ata de reunião 02. Então, dentro do ano, dentro do mês, você vai ter todo o controle das APRs que foram feitas, todos os controles das atividades que foram feitas, e aí você vai criar todo um registro, todo um histórico de execução das atividades, se possível também digitalizar depois o documento final, que vai ser composto pela ata de reunião, vai ser composto pela APR e todos os documentos que vêm e anexa a ela, certo? Então, aí faz-se a reunião da APR. Como eu falei, pode ser no mesmo dia, certo? Da ata da reunião, certo? E nessa reunião da APR discute-se todos esses pontos. A ata é simplesmente para registrar, deixar registrado lá, arquivado, escrito, o que foi decidido, certo? Aí o terceiro ponto é fazer-se a análise preliminar de risco, certo? Então, fez a reunião, fez a ata, então faz a análise preliminar de risco. Depois, faz um checklist e lista de presença de todos os participantes. O que seria checklist? Seria fazer uma análise, certo? Se o que for decidido na APR realmente foi cumprido. Isso é um documento posterior, certo? Todos esses documentos, com seu relatório final e tudo arquivado em um documento só, junto com a ata da reunião e planejamento da APR, certo? Então você vai criar todo um histórico dentro da empresa sobre execuções, sobre essas técnicas de análise de risco e com isso você também pode estar criando até estatística da empresa relacionada a determinados acidentes, certo? Aqui a gente tem um modelo de APR, certo? Existem diversos modelos disponíveis aí em sites, na internet. Os modelos dos quais você pode adaptar para a sua empresa, mudar totalmente ou criar o seu próprio modelo. Basta seguir o objetivo principal, certo? Seguir todos aqueles objetivos também. E o principal que é justamente garantir a sua segurança, garantir a segurança da sua equipe, certo? E as metodologias que devem ser adotadas. Esse aqui é um modelo de APR de um modo mais geral. Ela é um modelo de APR para atividades que podem durar dias, meses, certo? Aqui a gente tem o local para colocar o nome da empresa, pode ser a empresa que você trabalha ou uma empresa contratada, certo? O nome da empresa subcontratada, o nome da atividade, qual a atividade que será realizada, qual a área que ela está sendo realizada, certo? A classificação dos riscos, o risco A, risco B, risco C, certo? A maioria dessas APRs já vem dizendo por que esse risco, porque a depender da classificação do risco, existe um grau de preocupação maior, a depender da classificação do risco, existe determinado tipo de equipamento. Além disso, dependendo da atividade, se ela for durar 15 dias, um mês, um ano, dependendo do grau de risco, por exemplo, se for o grau de risco A, depender da análise lá do supervisor da obra, ela pode ser necessário
que haja uma revisão, uma aprovação de 15 em 15 dias. Primeira aprovação, segunda aprovação, terceira aprovação e assim sucessivamente. Se for risco B, de 30 em 30 dias e assim sucessivamente, certo? Mas você pode estar definindo todo o seu modelo, certo? Aqui nessa outra área que você colocaria as atividades que serão realizadas, certo? Atividades que vai ser realizada, descrição. Quais são os riscos envolvidos em cada atividade, certo? O grau de risco, medidas que devem ser tomadas para se prevenir aquele risco, eliminar aquele risco, ou precauções que devem ser tomadas para que, caso o risco aconteça, o que deve ser feito, certo? Então, como a gente já tem discutido, todos aqueles passos que devem ser analisados, agora eles vão ser colocados aqui, certo? Primeiro a gente faz um levantamento, vê quais são os riscos e tudo, e aí agora coloca aqui, porque na APR aí você está materializando, digamos, todas aquelas ideias que a gente viu, certo? Aí a gente tem também o responsável pelo serviço, a primeira aprovação que acontece justamente no momento que você faz essa APR, então já tem a primeira aprovação do responsável pela obra, a data da aprovação, o horário, certo? Então é bem completa. Responsável pela empresa, ele tem que estar ciente também, o responsável geral pelos serviços, o operador que vai estar lá junto contigo, o responsável técnico tem que ter a assinatura dele também, certo? Então essa é uma mais geral. Aqui é o finalzinho dela, ela segue todos aqueles procedimentos, certo? Então aqui a gente tem a primeira aprovação, no caso, a data que isso aconteceu, e aí, como eu falei, se ela for uma atividade que vai durar muito tempo, ela necessita de uma segunda aprovação, de uma terceira aprovação, certo? E aí existe campos para você ir preenchendo lá, certo? O coordenador, o responsável pela empresa contratada, a assinatura deles, então vai ficar aí completamente registrado, um documento muito importante, no qual vai estar dizendo tudo o que foi analisado, os passos que devem ser tomados, os riscos existentes, os responsáveis pela execução do serviço, certo? Aqui a gente tem um modelo de APR mais simples. Ela é bem mais simples para, digamos, uma execução mais simples de uma atividade que não demore tanto tempo, por exemplo, meses, certo? Uma atividade mais simples. Aqui a gente tem um local de preencher, por exemplo, área ou local de trabalho, certo? O período, a data, qual o horário, o responsável, ou seja, em todos esses documentos sempre vai existir um campo para a assinatura do responsável, porque a gente vai ver mais lá na frente que a gente vai ver a diferença entre capacitado, trabalhador capacitado, habilitado e qualificado, certo? E a maioria de todas as atividades que forem ser executadas, sempre vai ter que ter um responsável técnico pelaquela execução, certo? Então, todos esses documentos sempre vai aparecer esse campo para ser preenchido, certo? A descrição, o serviço a ser executado, certo? Então você vai preencher aqui o responsável pela análise, quem foi que fez aquela análise, certo? Evento indesejado ou perigo, qual o perigo que tendeu subir num poste para trocar uma lâmpada, por exemplo, certo? O risco causado, por exemplo, qual o risco? Sofrer uma queda, certo? Quais seriam as consequências? Eu posso me fraturar, por exemplo. Medidas de controle, certo? A serem tomadas. Analisar então se a escada foi posicionada corretamente. Ou caso eu venha cair, qual é a medida de controle. Então, isso preencher completamente e aí está pronta a sua APR. Então aqui a gente tem um modelo de APR preenchido, certo? Esse aqui é o modelo de APR para desativar a subestação aérea. Ela não está completa aqui, eu só botei só a parte que faz o levantamento dos riscos, das atividades, certo? E das recomendações, porque falta a parte de preenchimento, de quem é o responsável técnico, certo? A data de execução e tudo mais. Então, por exemplo, aqui a gente tem a parte de etapa. Qual seria a primeira etapa? Subida do eletricista no posto, certo? Qual seria o risco envolvido nessa etapa? O perigo, choque elétrico e também queda, certo? No caso do risco choque elétrico, possível efeito, queimaduras, parada cardíaca, parada respiratória ou queda, certo? No caso do risco choque elétrico, esses possíveis efeitos, quais seriam as recomendações de controle? Confrontar as informações, certo, do que foi levantado com a realidade, ver se realmente eles são condizentes. Recomendação 2, solicitar o desligamento do alimentador
quando isto for possível, no caso da subestação aérea. Isso provavelmente sempre vai ser possível, mas existem determinadas atividades que você for realizar, você vai trabalhar em linha viva. Não é o caso desse treinamento aqui específico do curso básico da NR10, até porque a gente não vai trabalhar, o treinamento não se aplica para sistemas elétricos de potência, certo? Aguardar a confirmação do desligamento, certo? Passo 4, fazer o teste da ausência de tensão, certo? A gente vai ver uns passos aqui daqui a pouquinho de quais são os procedimentos a serem realizados para se constatar que realmente o circuito está desenergizado. Então, você tem que fazer o teste da ausência de tensão, retirada dos fusíveis, sinalizações, se existir, ligar o aterramento provisório, certo? A gente vai ver daqui a pouco também o que é esse aterramento provisório, fazer novo teste da ausência de tensão, certo? Então, no caso do choque elétrico. No caso da queda, qual seria o possível efeito? Fratura, certo? Quais seriam as recomendações e controle para este caso? Posicionar a escada corretamente, então você tem que posicionar, a recomendação é posicionar a escada corretamente e verificar se ela realmente estará posicionada corretamente. O eletricista deverá se postar de maneira segura, com certeza, você não pode executar um serviço desse de maneira desordenada ou até na brincadeira, porque você pode realmente se fraturar, sofrer um acidente, certo? Uso de EPIs adequados, mas na frente também a gente vai ver a parte da norma específica que trata sobre a utilização de EPIs. Então, você vai ter que utilizar os EPIs adequados e toda a sua equipe ou o seu supervisor vai ter que estar gerenciando toda essa parte, certo? Na outra etapa, desconexão dos circuitos primários e secundários do transformador, certo? Qual seria o risco envolvido a isto? Queda, por exemplo, queda de materiais ou ferramentas, que muitas pessoas às vezes não consideram isso, mas é um risco também, certo? Você está manuseando, então existe um risco de cair alguns dos seus materiais de onde você está trabalhando. No caso do risco com a queda, qual seria o possível efeito? Fratura. Caso isso aqui aconteça, quais seriam as recomendações de controle para evitar que isso aconteça ou para minimizar a máxima possibilidade possível? O eletricista deverá se postar de maneira segura, certo? Uso de EPIs adequados. Então, no caso de queda, certo? No caso da queda de materiais ou ferramentas, isso pode ocasionar ferimentos. Ferimentos para quem possa estar nas imediações, certo? Quais são as recomendações de controle? Treinamento do trabalhador em subir escadas, isolamento de áreas com sinalização, instalar as ferramentas em cestas adequadas, certo? Então, existem normas também que são para treinamentos, para você trabalhar em altura, certo? Então, tem toda essa outra parte também de outras normas que, junto com a NR10, garantem toda essa sua segurança, toda a segurança da sua equipe. Etapa: retirada do transformador, risco ou perigo, queda do transformador, certo? Aí aqui a gente tem recomendações de controle. Isolamento e sinalização adequada da área, rua, calçada, etc. Então você pode ver que a maioria das pessoas, dos eletricistas, quando vão fazer realmente desativar uma subestação aérea, trabalhar nela, sempre vai ter cones, sempre vai ter fitas isolando toda a área. É justamente isso é previsto dentro de uma PR, certo? Então você tem que fazer o isolamento e sinalização adequada, como por exemplo placas sinalizando perigo e tudo mais, certo? Utilização correta dos equipamentos, guindaste, içamento. Com certeza, se você não utilizar isso de forma correta, você pode chegar a derrubar o transformador, ou seja, ter a queda do transformador, que é justamente o risco, o perigo, certo? Na retirada do transformador. Inspeção minuciosa dos itens de fixação antes de içar, ou seja, você tem que realmente analisar se os itens de içar estão na forma correta, se ele vai trazer segurança, certo? Cuidado na descida do transformador, ou seja, se você fizer movimentos bruscos, isso também pode chegar a fazer com que esse risco se materialize, certo? Não se posicionar embaixo do transformador durante a operação. Isso tem que ser feito também com muita cautela, porque muitas pessoas, principalmente os trabalhadores, os eletricistas que já trabalham há muitos anos, acabam confiando demais. Não, o guincho aí é completamente seguro, certo? Então eu posso ficar aqui tranquilo. Só que isso não é recomendado, porque o acidente existe probabilidade, mesmo que seja pequena.
tomando todas as medidas possíveis, seguindo todas as NR, seguindo a APR, a probabilidade sempre vai existir. O que essas normas fazem, o que a NR10 faz e as outras normas fazem é diminuir a máxima probabilidade possível desse risco acontecer e trabalhar da melhor maneira possível para que, se ele acontecer, não venha trazer danos, principalmente danos à vida, certo? Então, retirar o aterramento provisório, certo? Isso aqui já depois de você finalizar a tarefa, e autorizar o religamento do alimentador, certo? Então, essa parte de retirar o aterramento provisório, autorizar o religamento e tudo mais, a gente vai ver na parte do que a gente chama de desenergização e energização, certo? Então, eu fiz questão de passar passo a passo aqui dessa APR, nesta aula, justamente para mostrar para vocês a importância de se fazer uma APR, a importância de se seguir. Muitas pessoas não gostam de fazer porque acham que fica chato, acham um saco, tá fazendo. Só que dentro de uma APR dessa, você consegue ter a visão de tudo que pode acontecer na execução de um serviço, certo? E isso tudo antes de você começar a execução do serviço. Então, ela é extremamente importante, só que por muitas pessoas não darem a sua devida importância, acabam não fazendo, certo? Então, quais são os argumentos? Não, já faço isso há 20 anos, já está tudo mentalizado aqui, como é que faz? Só que esta não é a maneira correta de se fazer, certo? O certo é você preencher toda a sua APR, anexar isso aqui na sua ata de reunião e fazer a realização da sua atividade, seguindo todos os passos que tem aqui, olhando fielmente quais são as recomendações e controle. Ah, mas isso aqui já está fixado, já faço muito tempo, beleza, mas faça, porque quanto mais você vai fazer isso aí, sempre você vai trabalhar com essa cautela, com essa segurança, certo? Porque este excesso de segurança em não querer fazer, não querer seguir as normas, é o que realmente provoca mais e mais acidentes, principalmente para quem trabalha em baixa tensão, certo? Ou melhor, com tensão em circuitos desenergizados, certo? Porque a maioria das pessoas que trabalham em linha viva, como eles trabalham sempre com essa preocupação desse risco de acidente e tudo, então eles sempre utilizam os EPIs adequados, sempre seguem todos os procedimentos, sempre seguem as técnicas de análise de risco, certo? Então eles conseguem sempre eliminar muito mais, certo? Não existe esse excesso de confiança. Bom, após isso, certo? Todo esse levantamento, a gente pode fazer um checklist do que foi proposto na APR. Então aqui a gente tem outro modelo de checklist, certo? A gente tem aqui, por exemplo, a turma ou a equipe que vai realizar a atividade, a hora que essa atividade será realizada, a data, certo? A área que ela vai ser realizada, isso é importante, como a gente viu no caso da subestação aérea, qual é a área que eu preciso isolar ali, para que eu possa executar a tarefa com segurança, certo? Então essa área é importante. O local onde eu vou realizar, onde é que eu vou realizar? A subestação aérea, certo? Uma residência, certo? É um quadro de distribuição. Então eu tenho que ter esse local, certo? A atividade, bota o número do documento, certo? Por exemplo, documento vinculado à ata de reunião tal, número tal. Planejamento. A turma ou equipe conferiu o serviço executado? Sim ou não, certo? Porque teoricamente tem que se conferir, obrigatoriamente tem que se conferir para justamente conseguir fazer um serviço com sua maior eficiência, certo? A descrição da atividade, o que será executado, certo? Troca da subestação, manutenção da subestação aérea, por exemplo, como foi o caso anterior. Os riscos foram apontados? Sim ou não? Quais? Por exemplo, queda a gente tinha lá, certo? Projeção ou impacto, atropelamento, arco voltaico, explosão, ergonômico, ruído, animais, outros, certo? Choque elétrico, algum risco químico. E aqui você pode expandir esse checklist para a sua realidade, a realidade da sua empresa, a realidade da sua atividade, certo? Uso de equipamentos de proteção. Teve uso de equipamentos de proteção? Sim ou não? Certo? Quais? Tem que ser sincero nesse checklist justamente para validar o que você está colocando na sua APR, certo? Por exemplo, tu usou-se capacete, óculos, botina, certo? Luva de rasgo, cinturão de segurança, perneira, certo?
protetor facial, auricular, nada isolante ou outros. Então seja verdadeiro consigo mesmo. Não preencha isso aqui só para preencher e entregar para o seu supervisor, por exemplo, ou para ficar nos registros da empresa, como se isso realmente tivesse sido feito da melhor maneira possível. Não minta para si mesmo, porque você está colocando a sua própria vida em risco, certo? Então preencha isso de forma adequada. Bom, agora a gente vai só deixar aqui a ideia do que é desenergização, porque existe todo um procedimento que a gente tem que seguir para se considerar um circuito desenergizado e para considerar o circuito energizado, certo? Pois desenergizar não é simplesmente eu ir lá, por exemplo, desligar um disjuntor ou abrir uma chave, certo? Que eu tenho alimentação. Ele exige todo um procedimento, certo? Existe todo um conjunto de ações que devem ser realizadas e coordenadas para que eu certifique-se que o circuito está desenergizado. Então, no próximo bloco a gente começa falando sobre desenergização e quais são os procedimentos que eu tenho que seguir para garantir que esse circuito esteja desenergizado.